Olá, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2019 e nós todos presenciamos mais uma tragédia. A morte do grande e eterno jornalista Boechat, um excelente profissional. Diante disso, deste fato, dessa infeliz tragédia, mais uma tragédia, eu quero aqui prestar os meus sentimentos a toda a família Boechat, aos amigos e aos profissionais que trabalharam durante muito tempo ao lado do Boechat. Da minha parte, eu tenho muita admiração pelo profissionalismo do Boechat. Diante de todas essas tragédias que vem acontecendo desde o início deste ano de 2019, existe uma situação que ela é nítida diante dos nossos olhos. Essas tragédias, ela tem um nome. O nome dessas tragédias é falta de fiscalização, é falta de comprometimento, é falta de seriedade. Porque infelizmente o que impera aqui no país ainda é a impunidade. A nossa justiça, ela trabalha, infelizmente, mais para o lado errado do que para o lado correto. Se você observar desde Brumadinho, né, vamos falar aqui somente dos fatos que ocorreram, que vem ocorrendo desde o início deste ano de 2019. Vamos por hora esquecer, fazer de conta que antes de 2019 está tudo em branco. Vamos pegar o Brumadinho, esse caso que aconteceu no Flamengo e esse caso agora que aconteceu infelizmente com o Boechat. Todos eles têm uma linha. Se você observar a linha dos fatos do grande genocídio em Brumadinho, você vai ver que houve camuflagem dos fatos. Pessoas que trabalhavam ali dentro da empresa já sabiam que a barragem de Brumadinho uma hora iria se romper. E ninguém foi avisado disso. Ninguém que trabalhava lá no chão da empresa como operário foi avisado disso. Simplesmente camuflaram os fatos, né? Fizeram pressão lá em cima dos engenheiros da empresa alemã. Foram obrigados, não existe essa de foram obrigados, assinaram por pura molecagem, digamos assim, da minha parte. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque eu não quero sair do foco aqui, dos fatos, inclusive com esse que acabou com a vida do Boechat. CT do Flamengo, também, mesma situação. Essa do Boechat, por que é a mesma situação? Ora, a Vale ela foi multada, tantas vezes multadas. Os empresários que estavam lá dentro sabiam do que ia acontecer. A situação do Flamengo, esses 10 garotos que também infelizmente morreram por irresponsabilidade dos empresários, dos administradores ali do Flamengo, em manter um local inadequado para comportar esses jovens. Quantas vezes foi multado? Várias vezes. Agora vem essa empresa, né, que conforme a notícia mostra aqui no Estadão, já foi noticiado também pela televisão, a empresa que fazia o transporte, que foi contratada, né, essa empresa do helicóptero que caiu, ela foi contratada para fazer uma coisa que ela não tinha autorização da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. Ela não tinha autorização, como vocês podem ver aqui, para fazer o táxi aéreo. A empresa que transportava Boechat não tinha autorização para táxi aéreo. E aí quando a gente olha a matéria, quando a gente olha a reportagem, né, dos fatos e do que já foi apurado até aqui, você vai ver que ela também já foi multada, certo? Multada em R$ 8.000 por um processo aberto em 2011 pela Agência
Nacional. Opa. Vamos fechar aqui. Pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Certo? E aí quando você desce mais abaixo para ver outras informações, a gente entra nas mesmas informações que foram passadas pelos empresários e pelos engenheiros da empresa alemã que foi lá fazer a vistoria, de que tudo estava dentro dos conformes. Do mesmo modo como foi feito com o caso do Flamengo. Não, tudo estava regularizado, certo? E aqui nós temos a mesma informação. Qual que é a informação? Helicóptero estava irregular, diz a ANAC. Ainda, segundo a ANAC, a aeronave que caiu estava em situação regular, estava com o certificado de aeronavegabilidade, o CA, válido até 2023. E a inspeção anual de manutenção em dia até maio de 2019. Ou seja, pessoal, será mesmo, assim como foi em Brumadinho, que tinha a fiscalização em dia, segundo os empresários da Vale e segundo os engenheiros da empresa alemã, tudo estava em dia. E aí nós vemos a primeira grande tragédia de 2019. Mesma situação no CT do Flamengo. Tudo estava em dia, segundo a diretoria do Flamengo. E agora, na situação do Boechat, segundo a ANAC, também tudo estava em dia. Será que nós podemos confiar realmente nesses órgãos, nessas entidades, principalmente entidades do governo, como no caso aqui a ANAC? Será que nós podemos confiar realmente nesses relatórios? De que tudo está seguro? De que tudo está apto para ser frequentado, conduzido nos dias, pelo futuro? E aí quando você entra, no caso aqui do Boechat, na ANAC, no site da ANAC, primeiro que o site não é seguro. A ANAC é uma agência do governo, Agência Nacional de Aviação Civil, certo? Para fiscalizar essas empresas de aviação, tanto de aviões como de helicópteros, e ela tem um site que não é seguro. Pelo tanto de dinheiro que ela recebe, dinheiro público, tanto de investimento que ela recebe, ela tem a coragem, certo? O governo anterior teve a coragem de produzir um site que não é seguro. E aí claro que quando você vai fazer o download, né, de uma lista, por exemplo, como a que eu fui baixar aqui, a lista de táxi aéreo regulares. O que vai acontecer? Ela não vai abrir, porque eu tenho um sistema de segurança que não permite que sites que não sejam seguros sejam abertos no meu computador, certo? E eu não vou ser um idiota de fazer um download de uma página que não tem segurança. Qual que é a segurança que um site que é do governo está oferecendo para a população, para qualquer pessoa que seja ela física ou jurídica, fazer o download de uma lista de empresas que estão desenvolvendo um trabalho de táxi aéreo? Certo? Então você tem aqui, para finalizar, olha só a gravidade de como as coisas vem acontecendo no chamado. Quando disseram que o CT do Flamengo foi um puxadinho, porque não tinha regulamentação, não tinha nada oficial perante aos critérios de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Assim como o caso de Brumadinho, que foi camuflado, tanto por um monte de gente, tanto pelos empresários, tanto pela empresa que fazia ali auditoria externa, que no caso é a empresa alemã, Agência Nacional de Mineração, certo? Outra empresa governamental, outra empresa do governo. E aí, qual que é a credibilidade que essas instituições deveriam passar para a população, mas elas não passam? Qual que é essa credibilidade que a gente tem diante de todas essas tragédias que vêm acontecendo? Eu, particularmente, não acredito em mais nenhuma.
diante dessas lideranças que estão aí, desses profissionais, se é que a gente pode chamar de profissionais, porque é o seguinte, como é que a ANAC, por exemplo, aqui no caso dessa situação, que envolveu aí infelizmente a vida do Boechat, como é que essa entidade pode manter uma atualização? Olha só, a última atualização, dia 5/4/2017. Uma atualização para atualizar as empresas de táxi aéreo operantes. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2019, perdão. Ou seja, pessoal, vai fazer 2 anos em que essa porcaria aqui não é atualizada. Eu digo que é uma porcaria porque tudo está largado às moscas nesse país. Tudo foi abandonado. Aliás, as moscas não. Perdão. Desculpe aí as moscas por xingar, né? Mas o país está entregue aos vermes, porque esses nós não conseguimos ver. Foram esses vermes que entregaram o país ao abandono, ao descaso. E agora as bombas do PT, as bombas do PSDB, as bombas do PMDB, todas elas estão explodindo agora. Agora querem culpar o governo do Bolsonaro, que está começando agora. Mal teve tempo de respirar. Bolsonaro está se recuperando de uma cirurgia. E ainda tem gente com a maior cara de pau, com muita cara de pau mesmo, na maior canalice, jogando tudo isso, jogando a tragédia de Brumadinho, jogando a tragédia do CT do Flamengo nas costas do Bolsonaro, Brumadinho nas costas do Bolsonaro, esse acidente agora nas costas do Bolsonaro. Vocês têm muita cara de pau, vocês são uns covardes. Porque tudo isso que está acontecendo foi porque os governos anteriores, isso não é coisa de 10, isso é coisa de 30 anos que vem deixando, né, esse pessoal aí deixando de investir, deixando de arrumar, deixando de punir. E é por isso que o nome desse título é justamente esse. Boechat, mais uma vítima do puxadinho brasileiro. Porque não adianta só aplicar multa, certo? Olha só aqui. Foi aplicada pela ANAC uma multa de R$8.000 em um processo aberto em 2011. Uma empresa que não tem autorização para realizar táxi aéreo. E aí quando você vai checar a porcaria de uma lista da própria agência que regulariza essas aeronaves, você tem dificuldade. Você que quer trabalhar certinho, você que quer fazer tudo de forma segura, você não consegue. Certo? Vou mostrar mais uma vez. Ó, você não consegue fazer de uma forma segura. Repito, é o meu sistema de antivírus que está impedindo que isso seja efetuado, que não seja efetuado o download para o meu computador. E repito, eu não vou ser trouxa, e você também não deve ser trouxa, de baixar arquivos de um site não seguro. Você sabe se tem vírus? Hã? Você sabe se a Agência Nacional de Aviação Civil não está com esse tipo de programação não segura no site, está querendo enviar vírus para você? Ou de terceiros que estejam ligados aqui, supostamente ligados ao site, enviar vírus para você? Não sei, mas a questão não é essa. A questão é a seguinte. Vou repetir. A Vale foi multada. Todo mundo que estava lá dentro, pelo menos da área administrativa, da área gerencial, a empresa externa que foi fazer auditoria, o Flamengo, o CT do Flamengo, os dirigentes do Flamengo sabiam das irregularidades, tomaram multas. E essas multas, pergunto, para finalizar, resolveram alguma coisa? Impediram alguma tragédia? Algum acidente? Essa multa que foi aplicada aqui em 2018 pela ANAC a essa empresa que transportava, que estava transportando o Boechat,
Resolveu alguma coisa? Não resolveu, sabe por quê? Porque não existe fiscalização. Não existe comprometimento com a fiscalização. A impressão que dá que está tudo corrompido. E aí só vão falar alguma coisa, só vão tomar uma atitude quando a desgraça acontece, quando alguém morre, quando algumas centenas de pessoas morrem. Mas parece que tudo indica, diante do andamento das coisas, parece que tudo vai acabar em pizza novamente. É o que está aparecendo. Porque o Brasil, a maioria dos brasileiros, gosta de falar dos outros. Mas na hora de agir, mas na hora de tomar uma atitude, se cala. Porque pratica os mesmos atos. E infelizmente a maioria dos brasileiros se acostumaram a praticar os mesmos atos desses covardes, desses corruptos, desses que estão aí procurando fazer um puxadinho. E aí o puxadinho, olha só o que dá. Olha só no que deu. Brumadinho. CT do Flamengo. Boechat, claro que com todo o respeito. Parece ser muito fácil a gente fazer conta com a vida dos outros. Não é? Eu sei que tem gente que pensa assim, se expressa assim. Hoje mesmo eu vi aqui no YouTube. Assim que aconteceu essa tragédia com o Boechat, vários canais começaram a replicar a filmagem do helicóptero queimando. O que essas pessoas querem? É como eu disse, fazer cálculo, fazer conta com a vida dos outros é fácil. Mas correr atrás de fazer uma investigação, de punir efetivamente quem precisa ser punido, isso raramente se vê, principalmente aqui no YouTube, principalmente nas redes sociais e principalmente na televisão. Agora, eu espero sinceramente que todos vocês que trabalharam ao lado do Boechat, que vocês comecem a trabalhar como ele, se espelhem nele. Procurem ser verdadeiros como ele sempre procurou ser e transmitir o que a população realmente precisa, da verdade, e punir severamente os responsáveis, cobrar dos responsáveis. É isso que infelizmente eu não vejo na grande maioria esmagadora de jornalistas e repórteres. Beleza, pessoal? Então reflitam em cima dessa condição que eu expus aqui, em cima desses fatos, certo? Infelizmente é o que está acontecendo. A impunidade está promovendo esse tipo de tragédia. E se nós brasileiros não cobrarmos de forma efetiva uma fiscalização constante para tudo, os vermes vão continuar corroendo. Os vermes vão continuar destruindo. E aí não adianta você fazer vista grossa. Não adianta eu e você fazer vista grossa, porque isso pode chegar até nós, até nossas famílias. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus. Que Deus conforte o coração dessas pessoas. Que Deus conforte o coração das famílias dessas pessoas, do Boechat, das famílias do Flamengo, das famílias de Brumadinho, das famílias de Mariana. E o que nós esperamos realmente é o que nós já estamos cansados de ouvir: que seja feita justiça.